Quero convidá-los para acompanhar a leitura de uns versículos na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, do 33 até o 37. O texto será exposto para acompanharmos a leitura da Palavra de Deus, que diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Estamos tratando deste assunto, fazendo com vocês uma série de estudos sobre como exercer o discipulado com eficiência. Lembrando que a palavra discípulo significa aprendiz. Jesus chamou dentre muitos alguns para o seguirem. E a estes ele ensinou de forma mais direta e mais pessoal os princípios do reino de Deus, como deveriam fazer a vontade do Senhor e como deveriam espalhar a mensagem que ele veio trazer ao mundo. Por extensão, nós também somos discípulos de Jesus. E estamos aprendendo como exercer esse discipulado de forma efetiva, de forma correta, com resultados, enfim, de forma eficiente. Hoje vamos aprender este princípio. Para exercer um discipulado com eficiência, é preciso aprender com os erros. Preciso aprender com os erros. Não sei quantos de vocês gostam de tênis. Eu gosto e hoje aconteceu a final de um dos grandes slams do circuito mundial de tênis, que é o Grand Slam de Wimbledon. Foi uma partida, mais uma vez, muito bem jogada, com lances extraordinários, de parte a parte, tanto de Djokovic quanto de Federer. A gente aprende muito vendo os tenistas de ponta jogarem. Eu fiquei lembrando das vezes que nós tentamos nos aventurar em aprender este esporte. Principalmente alguns poucos meses atrás, quando Marcelo e a Thelma pacientemente se dispuseram a ensinar a gente, pelo menos a pegar numa raquete. E confesso que até agora não conseguimos nem pegar na raquete direito. Quando acertávamos a bolinha, já era uma vitória. Eles jogavam do nosso lado e, às vezes, conseguimos rebater, mas nem sempre com eficiência. Eu dou graças a Deus pela boa vontade de vocês.
Tem coisas que parece que a gente tenta e tem mais dificuldade de aprender. Mas eu vejo que ninguém nasce sabendo. Alguns já têm no sangue essa propensão para aprender com mais facilidade algumas coisas do que os outros. Mas ninguém nasce já com o potencial todo desenvolvido. Precisam aprender e aprender sempre. Vão errar bastante nessa caminhada. Erros grosseiros. Até que comecem a acertar e acertar de forma muito eficiente. Mas nós, assim como os tenistas e outros praticantes de esportes ou de qualquer outra atividade, não aprendem somente com os acertos. Eles crescem, por vezes, muito mais aprendendo com os erros do que com os acertos. Fico imaginando aqueles que são derrotados numa partida, depois da competição, assistindo de novo ao vídeo, para tentar entender como perderam certos lances. E aí vão se esforçar para se corrigir e ter uma eficiência maior e um resultado melhor da próxima vez que estiver em competição. Coloca a frase seguinte. Isso é uma grande realidade. O mundo de hoje é intolerante. Exige excelência, perfeição, vencer sempre, erro zero. É assim no esporte. Um lance mal jogado ou não tão eficiente quanto poderia ser, pode representar um ponto perdido, pode representar uma derrota no jogo, pode representar a perda de um campeonato, às vezes pode representar a própria carreira, porque os críticos serão ferozes em cima deste que errou. E se não tiver um bom suporte, pode sucumbir de vez. Se assim é no esporte, assim é também na vida. Fico imaginando um erro no trânsito. Pode representar um grande acidente. Pode representar em alguém vítima desse acidente, tendo o corpo, os movimentos, a saúde comprometida. Pode representar a perda da própria vida. Pode representar uma enorme confusão, angústia na família. Um prejuízo para todos os lados. Um erro nos negócios pode representar não apenas a perda de algum dinheiro, pode representar a perda de muito dinheiro. Pode representar o fracasso, não só nos negócios, mas na carreira da empresa a qual representa. Um erro na política pode representar não apenas em desgaste do político, do partido ao qual representa, pode representar um enorme prejuízo na vida da própria nação. Um erro na escolha da pessoa com quem você vai repartir a vida. Um erro com a pessoa errar, com a pessoa
que não é a correta, pode representar uma frustração enorme para as duas partes, para as famílias envolvidas, pode representar a frustração, a decepção, a amargura, pode acarretar em outros erros tentando consertar o primeiro, pode representar uma infelicidade geral. Um erro nosso como pais na educação dos nossos filhos pode pôr a perder o crescimento e o desenvolvimento saudável deles. Pode fazer com que eles se apeguem à nossa má performance e acabem tendo uma vida desastrada como a nossa. Um erro na saúde também pode trazer um desastre enorme para o paciente, para o doente, acarretar na perda da vida ou em trazer sequelas, pode trazer a perda do certificado do próprio médico, no comprometimento do hospital, da instituição de saúde, pode fazer com que a saúde por inteiro fique desacreditada. E o que dizer? Um erro na fé. Escolher confiar em si mesmo, escolher em confiar em outra pessoa, em outro ser, que não pode trazer salvação. Por mais bem intencionada que a pessoa seja, se não acertar na escolha de quem ou em quem vai crer, a pessoa estará perdida para sempre. Há um só nome que pode salvar: Jesus Cristo. E não podemos errar nessa escolha. Enfim, a vida está cercada de oportunidades e de situações as quais não podemos errar. Aí sim, o erro tem de ser zero. Então precisamos estar atentos para não errar. E há coisas que até dá para consertar, mas há erros irreparáveis. Quem jamais, nunca cometeu um erro? Reforço de forma bem redundante a pergunta: quem jamais, nunca cometeu um erro? Recordo-me de uma breve historiazinha de um pregador falando a respeito de um assunto semelhante a este, e fez esta pergunta para o seu auditório, dizendo: quem jamais cometeu um erro? E ninguém levantava a mão. Ninguém se manifestava, todos olhavam fixamente para o pregador, para o orador, até que depois de algum tempo em silêncio, um bêbado presente no auditório ergueu a mão. E aí ninguém mais se manifestou. Aí o bêbado falou para o pastor: amigo, acho que só nós dois que jamais erramos. Não precisa dar risada não, viu? Podem guardar o riso para depois. Todos nós erramos. Todos nós, indistintamente. Nem sempre erramos conscientemente, às vezes de forma inconsciente, de forma involuntária, querendo acertar, mas acabamos errando. Outras vezes erramos de forma consciente, sabemos que está errado, estamos sendo alertados, advertidos, mas ainda assim insistimos, porque não queremos dar o braço a torcer. Os apóstolos erraram.
Pedro, um dos 12, errou bastante. Como, por exemplo, no Monte da Transfiguração. Nessa passagem de Lucas 9, não vamos ler não, só vou citar. Jesus levou os seus discípulos para um dos altos montes. E ali, de forma mais particular, trouxe para perto de si Pedro, João e Tiago. E diante deles, Jesus se transfigurou. Mostrou toda a sua glória. Mostrou o ser divino que era. Mas nesse momento em que revelava a sua glória, o que faziam os discípulos? Eles adormeceram. Estavam tão cansados e exaustos das peregrinações, e diante até mesmo do apelo de Jesus para que estivessem junto com ele em oração, eles acabaram se entregando ao sono, ao cansaço. Mas eis que, de repente, eles acordam. Pedro acorda e vê toda aquela glória, toda aquela luminosidade diante de si, e sem entender de fato o que acontecia, ele, de forma até corajosa, se dispôs a falar para Jesus: bom é estarmos aqui, convém que façamos 3 tendas. Não eram para eles, os apóstolos, os discípulos. O evangelista Lucas, quando ele descreve esta passagem, ele diz que apareceram naquela visão extraordinária Moisés e Elias conversando com Jesus. Era uma visão. Moisés representando toda a lei e Elias representando os profetas. E eles conversavam com Jesus a respeito da sua partida, a respeito da sua morte, a respeito da oferta da sua vida, a respeito do sacrifício que ele viera realizar. E aí Pedro chega e apresenta agora para Jesus: bom é estarmos aqui, convém que façamos 3 tendas, uma será para Jesus, outra será para Elias, outra será para Moisés. Dando aquela ideia de continuidade, de perpetuidade. Mas Jesus não veio a este mundo para permanecer para sempre aqui. Ele veio para entregar a sua vida. Era necessário que ele fosse entregue pelos homens, que morresse e ressurgisse. Mas Pedro queria que Jesus ficasse ali. E se Jesus ficasse ali, ele não morreria. E se não morresse, a nossa situação espiritual continuaria trágica. Estaríamos perdidos eternamente. Pedro já havia cometido esse erro antes. Quando Jesus, na vez anterior, ao dizer que era necessário ele ser morto, crucificado, e depois que ele ressuscitaria, ele disse: de maneira nenhuma vamos permitir que o Senhor seja morto. Nós vamos te defender, nós vamos lutar por ti. E Jesus advertiu a Pedro, dizendo que era preciso que ele fosse entregue e fosse morto, para pagar o preço dos nossos pecados e depois ressuscitar para a nossa salvação. Agora Pedro comete o mesmo erro, ao não pensar na necessidade da morte de Jesus. Um pouquinho depois, quase que em sequência deste evento, Jesus se envolve com outra atividade, e chegam até
os apóstolos, um pai aflito, vendo que o seu filho sofria horrivelmente nas mãos do demônio. Esse pai trouxe o filho para que fosse libertado e procurou os discípulos para que libertassem. E os discípulos não conseguiram libertar o jovem das garras do diabo. Até que Jesus acudiu na situação e trouxe libertação para eles. E os discípulos perguntaram para Jesus: mas por que é que nós não conseguimos libertar essa vítima, essa criança vítima do maligno? Eles tinham recebido poder para isto. Jesus já tinha dado poder para que eles fossem instrumentos de cura e de libertação. Mas nessa situação, eles não conseguiram libertar o menino. E Jesus falou que eles precisavam orar e jejuar, porque aquela casta de demônios não seria expulsa sem oração e sem jejum. Pedro, talvez cheio de si, confiou mais na sua capacidade, lembrando a autoridade que Jesus havia dado, mas confiando mais em si. Por isso não conseguiu êxito. Se estivesse mais atento em oração, mais dependente de Deus, teria tido sucesso naquele empreendimento. Pedro errou. João e Tiago também erraram. Como naquela situação, naquela vez em que viram pessoas agindo em nome de Jesus e sendo instrumentos nas mãos de Deus, na pregação do reino de Deus, na cura de enfermos, na libertação de oprimidos. E João e Tiago começaram a pensar no privilégio que julgavam ser deles. Como que dizendo, nós é que fomos chamados pelo Senhor Jesus. É nossa essa missão, é nossa essa prerrogativa de pregar, de curar, de libertar. Quem eles pensam que são? Eles não fazem parte do grupo dos discípulos, do grupo dos apóstolos. Quem eles pensam que são para fazer o que estão fazendo? Jesus falou para Tiago e para João: quem não é contra mim, é por mim. Eles não estão agindo contra mim. Eles estão agindo por mim. Eles estão agindo na dependência do meu poder, debaixo da minha autoridade. Por isso, não querem que vocês proíbam, só porque eles não fazem parte do grupo dos 12, então não podem ser instrumentos de Deus? Podem sim e serão. João e Tiago tinham errado na avaliação. Houve uma outra situação em que os apóstolos tiveram de passar por Samaria. E entre judeus e samaritanos havia já uma inimizade antiga, de muitos séculos, em que uns não se davam com os outros, de maneira nenhuma. E para alcançar determinadas regiões da Judéia, o judeu tinha de necessariamente passar pelo território da Samaria, ou então teriam de dar uma volta muito grande. E os apóstolos passaram. Mas eles tiveram problemas nessa passagem por Samaria, porque foram impedidos pelos samaritanos. Foram ameaçados pelos samaritanos. Tiago e João, quando relataram para Jesus este episódio, pediram permissão de Jesus para que caísse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Será que era essa a vontade de Deus? Jesus não veio para consumir ninguém. Veio para salvar.
E os discípulos estavam aprendendo que esta era a coisa certa a fazer. E não com o coração cheio de ira desejar a morte dos outros, ainda que tivessem feito mal a eles. Jesus advertiu João e Tiago, dizendo: vocês ainda não aprenderam a respeito do Espírito que está em vocês. Mesmo os atletas de alto nível ou os profissionais bem-sucedidos erram quando pressionados. Houve um momento no jogo de hoje que Federer esteve próximo de fechar o jogo e vencer. Mas aí talvez tomado por alguma dificuldade de ordem emocional, por ansiedade, cometeu um erro e permitiu que o seu adversário conseguisse desfazer a vantagem e virar o jogo. Pressionado, errou. E muitas vezes nós também, pressionados, acabamos cometendo um erro. Às vezes a pressão vem de nós mesmos, que não queremos errar. Às vezes a pressão vem dos nossos superiores, que não admitem erros nossos. Às vezes a situação é tão dramática que a pressão vem do próprio contexto. Seja a situação econômica, seja a situação política, seja qual for a situação que nos pressiona. E aí, pressionados, acabamos cometendo erros. Todos nós erramos. Em Romanos 3, 9 a 18, o apóstolo Paulo descreve o homem em seus erros. Nessa passagem ele mostra que não há quem não erre. Todos se extraviaram, todos erraram, todos cometeram equívocos. Não há um justo, um sequer. É a nossa situação. Erramos. Nós temos a tendência de supervalorizar certas pessoas, esquecendo-se que todos somos homens falhos. Quantas vezes, ao repartir alguma fraqueza minha, fiz com que algumas pessoas ficassem até um tanto escandalizadas. Poxa, o pastor também erra. Sim, o pastor erra, e erra muito. Em palavras, em juízos, em ações. Quando nós olhamos para os apóstolos, às vezes achamos que são homens que estão em outro nível. Mas Jesus pegou as pessoas, talvez da classe mais rasteira da sociedade, para fazerem deles seus apóstolos. Eles eram homens muito falhos, erros após erros. Cometiam erros assim. Se Jesus fosse olhar para a condição deles e exigir deles pessoas sem erro nenhum, Jesus não teria chamado para si nenhum deles. Quando nós olhamos outras personagens da Bíblia, como o próprio Moisés, como o próprio Elias, aqui já citados, eram homens que erravam bastante. Elias, de medo, se escondeu numa caverna. Elias, que já tinha sido tão usado por Deus para defender o nome santo do Senhor, agora escondido numa caverna com medo da rainha Jezabel. Moisés matou o egípcio. Homens que erraram. Então não podemos supervalorizar as pessoas, porque elas também erraram e erraram bastante.
Entre os apóstolos, no texto que a gente leu logo no começo, havia uma disputa, cada um querendo ser maior ou melhor do que o outro. Era uma discussão que se travava entre eles. Jesus, que conhece todas as coisas, logo perguntou para eles: qual é o motivo da discussão? Qual é a razão da discussão entre vocês? E aí eles, como aquela criança pega em algum erro, eles se calaram. Ninguém quis falar para Jesus o motivo da discussão. Jesus toma uma criança e põe no meio dos apóstolos e diz: quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Se alguém receber a uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eles achavam-se as pessoas mais especiais e mais importantes do mundo, por andarem com Jesus e serem chamados apóstolos de Jesus. E entre eles, um queria ser maior do que o outro. Mesmo entre aqueles que queriam ser os maiores, eram os que mais cometiam erros. Eles tinham de aprender a se colocar em seus devidos lugares para que pudessem crescer e ter uma vida melhor. Quem é maior? Aos olhos dos homens, vamos ver como que é a avaliação que os homens têm a respeito de quem é o maior. Aos olhos dos homens, o maior é a pessoa cheia de dinheiro, é a pessoa rica, é a pessoa famosa, é a pessoa poderosa, é a pessoa bem-sucedida, enfim. Esses que alcançam um sucesso enorme na vida, esses são os maiores. Mas veja o que acontece aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, o maior é a pessoa humilde. É a pessoa que reconhece ser serva. É aquele que ama, tem compaixão, misericórdia pelos outros. É aquele que é temente a Deus. Essa figura colocada aí do lado é muito interessante. Foi um encontro da pessoa tida como a de maior estatura no mundo com aquela que é a de menor estatura. Interessante essa figura quando a gente olha. Porque às vezes o sentimento que o ser humano tem é de que ele é um gigante, como aquele. E, no entanto, aquele que se considera um gigante aos olhos de Deus pode estar sendo aquela pessoa pequenininha ali do lado, que na realidade não chega a 50 centímetros. E aquele que se faz de humilde, aquele que se reconhece servo, que é compassivo e temente a Deus, aos olhos do mundo pode ser pequenininho, um ser insignificante, mas aos olhos de Deus é um gigante. Porque aquele que se coloca em seu devido lugar e entende quem ele é, reconhece suas limitações, esse põe Deus em primeiro lugar. Então Deus será sempre, para ele, grandioso. E ele será sempre alguém pequenininho aos próprios olhos. Ser discípulo dos fariseus não devia ser coisa fácil. Nessa passagem de Mateus 23, Jesus cita o exemplo dos fariseus e mostram que eles se colocavam como mestres muito acima dos seus discípulos e exigiam dos seus discípulos que fizessem coisas extraordinárias. Mas eles mesmos não faziam absolutamente nada. Jesus falou, não é assim a relação que deve existir entre o mestre e os seus discípulos.
Jesus sendo mestre, Jesus sendo Senhor, ele se fez de servo. Ele se fez de servo. E nos serviu, e nos socorreu, e nos ajudou. Por isso, com autoridade, ele disse: se você quer ser o maior, seja servo uns dos outros. Ame uns aos outros. Seja humilde para colocar o outro em preferência a você mesmo. E principalmente para reconhecer que maior sobre todos é Deus, não somos nós. Jesus era manso e humilde de coração. 3 anos ele conviveu com aqueles discípulos, compreendendo seus erros. Mas ele não criticava dura, severamente, não repreendia de forma desonrosa e muito menos condenava para sempre os seus discípulos. Ele advertia-os para que crescessem e aprendessem com os erros. Por isso os desafiava: aprendei de mim, olhem para mim, vejam o que eu faço. E façam vocês também. O que os erros ensinam? Muitas vezes é essa nossa matemática na vida. Nós estamos sempre somando 2 e 2 e apurando como resultado 5. Mas a conta está errada. 2 e 2 não são 5. O que os erros ensinam? Vamos ver algumas ideias colocadas aí. O que os erros ensinam? Primeiro, que não somos donos da verdade. 2 e 2 não são 5. Quem diz que é 5? Só porque eu quero que seja 5? Muitas vezes a gente insiste nessa soma, achando que esta soma é que está certa, que esta é a verdade. Nós calculamos todos os riscos possíveis e nós não queremos ouvir a ninguém mais. Vamos por nós mesmos, achando que a verdade está em nós. Não somos donos da verdade. Outra ideia. Temos limitações. Temos limitações. Ninguém é forte em todas as áreas. Algumas áreas da vida somos bastante fortes. Mas talvez na maioria das outras áreas não somos fortes. E mesmo naquelas que julgamos ser fortes, ainda assim somos limitados. Vamos até certo ponto. Depois não conseguimos ir em frente. Temos limitações. Outra ideia. Somos dependentes. Se não conseguimos ir adiante, naquela área que eu não sou forte, outro é. Por que não juntar forças com o outro? É muito gostosa a vida em casal. Às vezes, naquelas áreas que nós não somos fortes, o nosso cônjuge é forte. E aí um ajuda o outro, um completa o outro. Já pensou? Os dois sendo absolutamente do mesmo temperamento? Não daria tão certo assim. Geraria muito mais atritos. Somos dependentes uns dos outros. Nós aprendemos que há outro caminho. Se erramos, há um caminho para que o alvo seja atingido. Há uma outra maneira de raciocinar e de concluir que 2 mais 2 não são 5. Há outro caminho. Quantas vezes nós estamos aí perdidos numa estrada? Agora o GPS até que ajuda um pouco, mas nem sempre. Tem vezes que o GPS até complica mais do que ajuda.
Mas antes, quando não tinha, quanta insistência nossa, às vezes está errado, está todo mundo dizendo que está errado, mas nós insistimos, não, eu vou por esse caminho. Há um outro caminho que pode levar ao acerto. E a gente precisa pôr a cabeça para funcionar e buscar outras alternativas. Se tudo que a gente fez até aqui não deu certo, por que não pensar em alguma coisa que até agora a gente não quis pensar? Por que não dar ouvidos para a sugestão de uma outra pessoa? Por que não estudar um pouquinho mais e ter a nossa visão mais alargada para buscar uma outra forma de resolver aquela questão? Porque se a gente continuar, a gente vai se prejudicar mais ainda. Então tem de buscar outro caminho. Os erros nos ensinam que não devemos desistir. Não é porque deu errado até aqui que vai continuar dando errado. Pode mudar. Pode ser diferente. Pode ser melhor. Se até aqui deu tudo certo, pode ser melhorado. Se deu errado, pode ser mudado. Se desistirmos porque deu errado, jamais vamos alcançar a vitória. A gente fala dos atletas de alto nível. Por que se tornaram de alto nível? Porque não desistiram diante dos seus erros. Continuaram treinando, continuaram se esforçando, continuaram buscando aperfeiçoamento. E aqueles que já têm os melhores resultados, se pararem no tempo, se acharem que já alcançaram tudo e não precisam de mais ninguém, de nenhum tipo de treinamento, eles vão começar a cair. Eles precisam continuar se esforçando. Nenhum de nós pode desistir em momento algum. Maturidade não é perfeição. A gente consegue muitas coisas boas, mas para a gente atingir um nível mais alto, a gente precisa continuar trabalhando e se esforçando. A lição que o apóstolo Paulo aprendeu, que está lá em Filipenses, ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, estou avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Nós não podemos viver somente das glórias do passado. E nem podemos continuar vivendo dos fracassos. Repito, se tudo deu errado, pode mudar essa história. E se deu certo, pode melhorar ainda mais essa história. Então vamos buscar. Vamos deixar um pouquinho, vamos comemorar sim as vitórias, mas vamos erguer a cabeça e continuar olhando para frente. Porque tem mais desafios à nossa espera. Somos humanos. Eu fico implicado quando ouço aquela frase: errar é humano. Não resta dúvida que errar faz parte da nossa humanidade. Fico mais implicado ainda quando ouço a frase: aquela pessoa já fez tantas coisas boas, ela tem direito de errar. Não, não tem direito de errar. Nenhum de nós tem direito de errar. A gente precisa ter consciência que a gente vai errar sim, por causa disso tudo que a gente já falou. Mas a gente precisa ter em mente que o objetivo é acertar e não errar. É melhorar e não piorar. É conquistar o prêmio e não se contentar com qualquer outra posição. Somos humanos, Deus nos conhece como somos, mas Ele nos desafia sempre a buscar algo melhor. E, finalmente,
nós precisamos de Deus. Por mais experiência que a gente adquira na vida, por mais bem assessorados que a gente possa estar, por tudo que foi falado, nós não vamos conseguir o absoluto sucesso se Deus não for presente, se Deus não estiver conosco. Somos inteiramente dependentes dele. Que ele conhece tudo e todos. Ele tem domínio de todo o passado, do presente e do futuro. Ele tem poder sobre todos os poderes deste mundo. Ele é soberano e santo. Ele é Deus. Precisamos de Deus em todas as coisas. Vamos parar de agir por nós mesmos e vamos confiar mais em Deus. E as forças e sabedoria que Ele nos deu para agir, vamos agarrar e fazer o melhor que podemos. Mas ainda assim, confiantes e dependentes de Deus. Vamos continuar errando. Mas vamos pôr a cabeça para pensar e tirar sempre lição das experiências da vida. O que é que a gente pode aprender com os nossos erros? Como que a gente pode melhorar para não voltar a cometê-los? Para poder ter uma vida sempre em progressão e não ficar dando voltas em nós mesmos. Deus quer e tem o melhor para nós. Então vamos aceitar o desafio de seguir em frente, confiando no Senhor. Amém?